O governo do estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. Em apenas 3 meses, você aprende uma nova profissão. Eletricista, garçom, jardineiro. Relaxa, tem corte e costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do Estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. TG ABC Decor. Oferecimento Todesco, Auguri, Movesc, Reiki, Astrato. Quem nunca ficou pensando dias, horas, anos sobre o quartinho do bebê ou do seu filho, seja qual idade for? Talvez essa questão gere dúvidas, então hoje no DG ABC Decor nós vamos responder. Vamos lá? E para falar sobre o assunto, recebemos hoje Orlane Santos, ela que é arquiteta. Obrigada pela presença. Oi, Juliana, tudo bom? Tô ótima. E hoje para falar de decoração de quarto infantil e de criança e tudo mais, é sempre bom, né, Orlane? Sim, sim, com certeza. E os pais geram muitas dúvidas mesmo, eles querem saber. Então o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar um pouquinho por datas, por idades e tudo mais. Essa etapa, por exemplo, a criança vai nascer. Qual é o primeiro passo que os pais devem pensar? É a cor do quarto ou os móveis? O que vocês, arquitetos, se preocupam mais? Então, geralmente o que a gente faz? A primeira entrevista com o cliente, a gente procura direcionar para a circulação e o que nós vamos ter nesse ambiente. Isso que é o mais importante. Depois vêm as cores. Aí já baseado, já realmente já sabe o que vai ser menino, menina. Aí a gente direciona no sentido de o tipo de família que tem, se a família é um pouquinho mais, sei lá, se mexe mais, se você tem muito movimento na casa. Então essas cores vão ser direcionadas também de acordo com isso aí. Por exemplo, uma família mais tranquila, você tenta trazer o pastel, umas cores mais amenas, né? Porque você vê que tem a ver com a família, com aquele grupo de pessoas que vão estar convivendo ali. Né? É bem interessante isso, saber exatamente o equilíbrio daquela família para isso, né? Então, isso a gente, por exemplo, o arquiteto, o profissional, ele tenta pensar no que aquela família está convivendo, o que ela vai ter no dia a dia dela. A ideia é essa, escolher essas cores, os tons de acordo com aquela família que vai estar utilizando. E a gente ainda está no quarto do bebê. O quarto do bebê, por si próprio, ele já precisa ter o bercinho ou você já fez alguns projetos que não tinham o berço? Então, essa questão do bercinho, isso vai depender muito do cliente, né? Por exemplo, a gente tenta direcionar de acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, ano passado eu tinha uma cliente que ela pediu que não queria o bercinho. Ela falou, Orlane, pode colocar a caminha. Então eu tive que fazer uma caminha toda já acolchoada, com aquela proteção lateral já por conta do bebê. 2 aninhos eu já poderia estar tirando aquilo sem nenhum problema. E ela já estaria dormindo na caminha. Olha, então já foi um projeto já direcionando, tentando verificar uns 5, 6 anos de idade. Então ela nasceu e essa decoração consegue chegar até os 6 anos de idade. Isso. Porque isso é importante, você saber direcionar e verificar o tempo que aquela criança vai estar utilizando aquele ambiente. E isso dá para você avaliar já no começo para saber também o material, madeira que vai usar, né? Até de conteúdo mesmo, os armários. Como que vocês se preocupam nessa composição com a própria cama, por exemplo? Sim, o que acontece? Criança, principalmente nessa fase, está nascendo, mesmo que ela esteja crescendo, está com 5, 6 aninhos, 8 aninhos, elas são meio estabanadinhas, né? Se machucam muito, se batem, se jogam. Então, por exemplo, eu já tive projetos que eu tive que colocar vinil no piso, que é um piso, ele é acolchoado e tem um vinil em cima. Então, você pisa, ele é como se fosse uma almofadinha. Olha que legal. Por conta da mãe que tinha preocupação do bebê se machucar, da criança se machucar. Eu tive toda a tapeçaria toda acolchoada. Então, porta de armário era acolchoada, entendeu? Então, muito direcionado com o que a mãe tem de preocupação. Então, tem aquelas preocupações básicas. Quina, por exemplo, você tem que deixar arredondada. Tudo canto moeda. Não pode deixar quina em quarto de criança. Isso aí é fato. Isso é uma coisa... Evitar tecidos que rasguem facilmente. Evitar tecidos que mancham. Né? Verificar aqueles tecidos já com proteção, que é para poder não acontecer, principalmente porque o que acontece? No dia a dia da criança, você não pode estar regulando a criança, não faz isso, não faz aquilo. Então a ideia é criar um ambiente agradável para ela,
mas que ela possa usufruir. E prático também, e que fique né? prático e que ela possa usufruir, Com principalmente. certeza. E a criança, então, ela cresceu. Agora a gente tem um ambiente lá para os 7, 8, 9 anos. Já dá para se pensar naquela criança que está estudando, colocar também essa adaptação, e dá para adaptar, ou a gente vai ter que mudar totalmente o ambiente? Não, então, nos meus projetos, normalmente eu tento já deixar uma decoração que eu consiga adaptar. Então, ou é a questão do bercinho, ou a questão da cama, ou a questão da escrivania, ou seja, eu teria um trocador, e esse trocador ele vai evoluindo, né? Ou seja, ele vai trocando, né, de fase, não evoluindo. Mas ele pode virar uma escrivania, você joga uma cadeirinha, e ele pode ir subindo de acordo com a idade da criança. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma menina, tá com 4, 5 aninhos, ela tá usando ali para rabiscar. Aí ele começa a crescer, já vira uma cadeirinha. Eu já não posso botar um puff, põe uma cadeirinha e ela já começa a escrever. Você já tem uma altura mais padrão para aquela altura de criança. E isso vai subindo, você pode conseguir. Isso você consegue chegar até os 9 anos, você consegue chegar ainda com essa decoração. Olha que interessante. Fica bacana. Bem prático essa parte. Fica prático. Isso, como eu estou te falando, depende do cliente. Se o cliente é daquele tipo que ele quer segurar, aí você consegue pensar em todos esses detalhes e deixar essas cartas na mangas, né? Que você vai alterando de acordo com a criança vai crescendo. Ou então, se o cliente é daquele que não gosta muito de segurar e quer, tipo, não, Orlane, daqui a 4, 5 anos eu quero estar trocando, então você consegue brincar muito mais, né? Que eu costumo dizer, eu gosto muito de fazer quarto de criança, gosto muito mesmo. Faço brinquedotecas, os quartos com boneca, casas de bonecas. Ah, que legal. Coisas tem bem muita gente que infantil. ainda pede a casa com boneca? Tem. Há 2 anos atrás eu fiz uma casinha com uma casinha de boneca, só que assim, não era casinha de boneca, era uma casinha mesmo, com cobertura, tudo acolchoado, com mesinha rotatória, que a menina, a criança, ela entrava, tinha um banquinho com um futonzinho, as prateleiras todinhas para colocar as bonecas, brincar, e o piso era todo acolchoado para ela brincar. Ah, que delícia! Então é uma brincadeira para ela mesmo, sabe? E ela adorava o quarto. Mas é o tipo de decoração que toma muito espaço dentro de ambientes nossos hoje em dia, que são muito pequenos, né? Então são coisas que vão, daqui a 3, 4 anos, talvez tenha que trocar, porque já mudou, a criança já mudou os anos, então ela já querem outras coisas, né? Mas aí é específico para aquele cliente. Aquele cliente, não, Orlane, eu quero, você pode viajar. Aí é quando eu falo que o bacana é isso, porque o quarto de criança, geralmente as mães falam, Orlane, viaja, eles me passam as necessidades, né? Eu verifico o que eu tenho que fazer de espaço e as necessidades dele, e o resto eu viajo. Que perfeito. E no restante dos ambientes, né, nas salas, nem tanto. Os clientes, às vezes, eles interferem muito nesse sentido, de cores, as coisas. Como é criança, elas não vão palpitar. A gente que E para o arquiteto falar viagem é uma coisa maravilhosa. Nossa, né? Não tem coisa melhor. É deixar realmente vocês colocarem todas as suas aspirações e inspirações naquele Sim. momento. Orlane, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, se tiver também alguma dúvida, tudo pode enviar no dgbctv@dgbc.com.br, que a gente passa para arquiteto. Tenho certeza que será respondida, você terá sanado todas as suas dúvidas. Obrigada. Juliana, eu que agradeço. Se precisar, gente, pode chamar. Eu venho Pode assim. contar. Pode contar. Obrigada, viu? E para você, um excelente dia. Continue conosco em nossas mídias sociais, no canal do YouTube e sabendo que aqui sempre tem sorteios para ingressos de cinema. Até a próxima.